paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Mateus, capítulo 11, verso 15, que diz assim: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei essa geração? E semelharei aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocávamos flauta, e não dançastes, cantamos-vos, lamentamos e não choramos. Porquanto João veio, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haveram arrependimento, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que teriam arrependido como saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será abatida até o inferno? Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Amém. Esta palavra de Mateus fala daqui do julgamento que Jesus e da sua vida que ele andava na terra. Os homens olhavam para ele e menosprezavam. Aqueles que não aceitavam a Jesus, os escribas e muitos dos fariseus, saduceus, menosprezava Jesus e não aceitava ele como filho de Deus. E ali as coisas iam acontecendo, os milagres iam acontecendo, e eles não aceitavam, mesmo vendo com os seus próprios olhos. Eles diziam que era blasfêmia, que era bruxaria, que ele estava com demônios. E Jesus foi se enchendo disso. E cada cidade que Jesus ia, operava o seu milagre, falava da palavra, operava, e eles não aceitavam. Mas Jesus não veio para buscar reconhecimento. Mas mesmo assim, eles eram homens de coração duro, de dura servir. E Jesus, ele veio para amar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Entregou o seu Filho. E Jesus se entregou por esta causa. Mas mesmo este ato de amor, os homens não aceitou. Muitos não aceitaram. E algumas das aldeias que Jesus
ia passando nas suas viagens, na sua trajetória, Jesus não entrou. Jesus não teve tempo para ir, não era nem para tempo para reconhecer, porque o povo era duro. Era um povo que não dava brecha para conhecer Jesus, para saber do poder de Jesus, para saber quem era Jesus. Mas aqueles que Jesus vinha e o seu coração estavam aberto, Jesus se assentava, Jesus conversava. Aqueles que precisavam de perdão, de cura, de libertação, Jesus chegava e se assentava. Jesus comia junto com eles. Jesus ali pede àquela mulher no tanque água. E era uma mulher de outra tribo, mas ela precisava de cura. Jesus entra em casa de pessoas e pessoas precisam ser salvas. E os escribas olham para Jesus e falam, olha como ele é um beberrão, um comilão. E aponta para os seus discípulos, os discípulos de Jesus, e diz, este é o seu mestre que se assenta com os pecadores. Mas o que Jesus veio fazer? Jesus veio para ouvir os homens, as mulheres aqui na terra como um amigo, para aqueles que precisavam de ajuda. E muitas vezes Jesus disse, os médicos são para aqueles que estão enfermos. Não são. Ninguém vai para um hospital se estiver doente. As pessoas vão para um pronto-socorro quando está em extrema necessidade. E Jesus visitava aquelas pessoas porque precisava curar a sua vida, o seu corpo, o seu espírito. Precisava de muita resposta para aquelas pessoas. Mas os saduceus, os escribas que tinham o conhecimento da palavra, não deixavam o povo entrar, não deixavam o povo acessar esta verdade dentro dos templos. Então Jesus com João fez o primeiro papel, clamando no deserto. E ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto. Mas vem um que vem depois de mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E Jesus veio, se apresentou a João Batista, para continuar este ministério, para continuar proclamando o Evangelho. Mas mesmo muitas pessoas não aceitavam. Mas aqueles que por um instante aceitavam a sua palavra, por muitos que não aceitassem, mas um ou dois que se assentavam com Jesus, ali a palavra lavava, limpava, restaurava aquela vida. E isso era o suficiente para Jesus cumprir o seu papel. Sobre esta palavra, Jesus veio como um amigo para ouvir aqueles que clamavam, aqueles que gritavam por ajuda e socorro. Pode ver que aqueles que vinham até Jesus eram curados, eram libertos, porque tomavam a iniciativa de querer Jesus. A mulher do fluxo de sangue, o homem cego, aquele que estava no tanque de Betesda, aquele que clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estas pessoas que clamavam, que davam crédito a Jesus, recebia de Jesus a resposta. Então Jesus disse na sua palavra, Pai, sei que do céu, Pai, sei que estou aqui, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, mas revelaste aos pequeninos que, sem condições, no auge ali da igreja, dos escribas, que tinha este conhecimento,
foi-lhe ocultado, mas o Senhor revelou aos pequeninos que, com o coração aberto, veio receber Jesus. E Jesus dá graça àqueles que Deus entregou a Jesus para fazer esta obra. Nesta palavra que nós venhamos ter Jesus como nosso amigo, como nosso único e suficiente Salvador, para nos salvar, para nos libertar, para nos restaurar, para nos dar vida e força. Nós venhamos ter este privilégio, que Jesus é o nosso Rei, o nosso amigo, o nosso libertador, o nosso pastor. Que nós venhamos fazer e ter este tempo para saber que Jesus, ele nos entende de dentro para fora. Como Jesus assentou com os homens, comeu, bebeu, ouviu estes homens e essas mulheres. Ele é o mesmo Jesus que se assenta quando o homem ou mulher chama para si, para conversar, para se entregar, para renovar a sua vida, para renovar a sua aliança, para se desfazer do seu eu, do seu ego. Este é o Jesus que ele nos entende, que ele nos compreende, que ele é o que aconselha, nos dá a clareza, a libertação da nossa vida e de nós mesmos. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradeço pela tua palavra, por mais um dia, pelas bênçãos, pela vitória. Continua, Senhor, com teu povo, com a tua igreja, com cada um que precisa, Senhor, ser curado, liberto de dentro para fora. Que precisa, Senhor, curar suas feridas, das suas mágoas, do seu passado. E precisa, Senhor, cuidar do seu presente, do seu futuro. Dá o livramento à igreja, aos teus filhos, ao teu rebanho, a todos que confessam que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fica conosco mais um dia, com teu povo, com a tua igreja. E desde já eu te agradeço pela tua riquíssima e infinita misericórdia. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.